Olá, meu nome é Rafael. Eu estou aqui hoje com o Daniel Cerqueira e com o Matheus Provetti. Nós vamos hoje continuar nossa proposta de podcast, só que agora em formato de vídeo também, para a gente poder disponibilizar no nosso canal do YouTube, que é youtube.com/@moisesfreireadv. Você também pode seguir a gente nas redes sociais do Instagram, instagram.com/moisesfreireadvocacia, também no Facebook. E quero começar aqui dando boa tarde para o Daniel. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, tudo bom, Rafael? Prazer mais uma vez estar aqui com você para a gente poder falar um pouquinho de direito de forma simples e clara para todo mundo compreender. Obrigado, Daniel, pela presença mais uma vez. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Rafael. É um prazer estar aqui com os meus colegas, né? Para tratar desse tema de importante relevância aí. Joia. Bom, hoje o papo é sobre a questão das sociedades anônimas, as empresas sociedades anônimas, e também sobre uma proposta de lei que altera a chamada SA. Primeira pergunta que eu faço para vocês é o que é uma empresa sociedade anônima? Sociedade anônima, né, é uma empresa, é uma natureza jurídica atribuída a uma empresa, né, cuja participação e responsabilidade do sócio é definida pela quantidade de ações que cada um possui, né. Principal característica dela é que o patrimônio pessoal do acionista fica separado do patrimônio da empresa, né, e a grande diferença de uma sociedade anônima para uma sociedade limitada é que a sociedade anônima é dividida por ações, né, e a participação do sócio é dividida por ações. E tem a sociedade anônima fechada, né, que não tem a possibilidade de captar investidores na Bolsa de Valores, e a sociedade anônima aberta que tem a captação de investidores através da Bolsa de Valores, na CVM, enfim. E, Daniel, nas leis da sociedade anônima, né, quais são os objetivos por que é relevante discutir uma possível alteração dessa lei? Tá, vamos lá, Rafael. A lei da SA, ela é uma lei de 1976, né? Então ela é uma lei que ela já vai aí para 47, 46, 47 anos. Ela é 3 anos mais nova do que eu só, né? E é uma lei que ela é um reflexo do seu tempo. E aí eu vou explicar uma coisa, tá? A lei da SA, quando ela foi criada por um grupo de jurisconsultos, de especialistas em direito societário, e ela era, na época, uma lei muito à frente do seu tempo. Uma lei moderna, uma lei que trouxe uma série de inovações para a estrutura societária no Brasil, não só do ponto de vista de regulamentação desse tipo societário, que é a sociedade anônima, mas traz também regras contábeis e regras de escrituração contábil que se aplicam hoje não só às sociedades anônimas, mas outras sociedades que estão ali no nosso ordenamento. Mas ela é uma lei de 47 anos de idade, né? E por mais que à época ela fosse uma lei moderna, ela é uma lei que vai com o tempo, a realidade em torno da lei com o tempo vai se alterando, né? Então a gente tem essa necessidade, por melhor que a lei seja, de tempos em tempos rever determinados aspectos dessa legislação, né? E a gente está vindo agora com um projeto de lei 2925 de 2023, né, onde ele está propondo algumas alterações, não só na lei de SA, mas também na estrutura regulatória da CVM, né, que é a Comissão de Valores Mobiliários, que foi criado pela Lei 6.385, também mais ou menos da mesma época, ali 76, se não me falha a memória, 77. Que criou a CVM, né, e criou ali uma série de atributos vinculados à regulação do mercado de capitais no Brasil. E aí a gente não está falando só a gente está falando de bolsa de valores, nós estamos falando de fundos de investimento, nós estamos falando de circulação de valores mobiliários de maneira geral, conforme previsto na lei, e isso cai na regulamentação da CVM,
né? Então, esse projeto de lei ele é dividido em duas partes. Eu tenho uma alteração relevante na CVM e eu tenho uma alteração, no meu entendimento, relevante em alguns aspectos da estrutura da sociedade anônima, né? Com uma pegadinha no meio do caminho, né? Que é uma alteração ou uma previsão específica para as leis para a estrutura societária ou para os processos societários, que afeta também a lei de arbitragem. Porque a gente tem uma característica no processo arbitral hoje no Brasil, que o processo arbitral ele é sigiloso, né? Vou te dar um exemplo. Se eu entrar hoje no Tribunal de Justiça e fazer uma consulta de jurisprudência, eu consigo buscar jurisprudência sobre determinados temas. Numa Câmara Arbitral, se eu for em qualquer uma e tentar achar posicionamentos arbitrais em determinadas matérias, eu não consigo. E esse projeto, se aprovado tal como está, vai colocar para as câmaras arbitrais, pelo menos em matéria societária, uma obrigatoriedade, estou entendendo dessa forma, para se divulgar os julgados relativos a essa matéria. Eu sei que eu extrapolei um pouco a sua resposta, mas a sua pergunta, mas não resisti. Não, é sempre bom. E Matheus ou Daniel, né? Quais são os pontos positivos, então, e também quais são os pontos negativos na visão de vocês? Só para explicar para quem estiver vendo a gente, né? Vocês são da área da societária e governança aqui da Moisés Freire, né? Dominam muito bem a matéria, então por isso que a gente está batendo esse papo hoje também. E queria saber, então, quais são esses pontos positivos e negativos. Tá. Vamos lá. Do ponto de vista regulatório e econômico, tá, o Rafael? E aí depois eu deixo o Matheus completar. A gente tem que entender que o Estado como um todo, e aí lembrando que esse projeto de lei, ele é um projeto de lei que ele vem sendo gestado não só pelos especialistas da CVM, mas como do Ministério da Fazenda, já desde 2017, 2018, se não me falha a memória. E é papel do Estado, isso está na nossa norma constitucional, o desenvolvimento econômico de um país. E quanto mais clara, quanto mais bem estruturado for o nosso regramento jurídico, né, nós vamos ter uma maior eficiência na atividade econômica. Vai se reduzir o que o pessoal gosta de chamar de custos de transação, né? Que é um conceito que vem lá da análise econômica, da economia, da análise econômica do direito, aonde o que eu estou dizendo eu vou reduzir o atrito entre os agentes de maneira que eu vou ter um custo menor ou um risco menor operacional, né? Um menor risco operacional. Então, quanto mais eficiente for a minha lei, quanto mais eficiente forem os meus órgãos regulatórios, em tese, né, excluindo ali uma série de outros problemas que podem acontecer no meio, né, eu vou ter uma estrutura e uma atividade econômica que vai ter uma gestão mais fácil, vamos pôr assim, bem simplificado, né? Você quer completar alguma coisa, Matheus? Não, em relação a isso, estou de acordo, né? Mas eu acho que, dentre as alterações que a lei traz, eu acho que a mais interessante, apesar de que a CVM já tinha parceria com os órgãos, né? Ou os órgãos de polícia, que tem o poder de polícia, fazer as investigações de fraude, enfim, né? É que a lei dá expressamente o poder de investigação, né? À CVM, para ela poder apurar eventuais fraudes, né, eventuais ilicitudes que acontecem no âmbito de uma companhia, né? Eu acho que é importante a CVM ter esse papel fiscalizador também, porque cria um cerco maior, né, para evitar esse tipo de manobras, né, e, consequentemente, lesar os acionistas, principalmente os minoritários, que, na maioria das vezes, são os mais prejudicados nessa história, né? Eu acho que, ao meu ver, essa foi a mudança mais interessante, apesar de que a CVM já tinha esse papel por meio de parcerias, né? Agora a lei dá esse projeto de lei, se aprovado, vai dar expressamente esse poder à CVM,
que eu acho assim, de extrema importância para proteger principalmente os acionistas minoritários. Nesse aspecto é interessante como pontuar uma questão que o Matheus falou, do papel de polícia da CVM, ou do papel fiscalizador, né? Polícia aqui no sentido administrativo da palavra, tá, gente? Que é o papel do Estado de policiar a atividade do setor privado, de maneira geral. Esse projeto de lei, eu enxergo ele com alterações que são relevantes, tanto na estrutura da SA quanto na estrutura fiscalizatória, porque a CVM, embora muito importante o seu papel fiscalizador, ele não afeta as empresas de capital fechado. Ele não afeta outras empresas, como, por exemplo, SUSEP, ou que estão sujeitos a outros órgãos regulatórios. Então, a gente tem algumas alterações. O Matheus deu um exemplo perfeito dessa melhoria do papel de polícia, ou do papel de responsável administrativamente falando, pela gestão do mercado de capitais no Brasil, e é um papel que vai de encontro à ideia do Brasil em se adequar às regras da OCDE para eventualmente se tornar um membro, né? Mas, por outro lado, e aí é uma questão que eu vejo como muito positiva na alteração da lei, existem mudanças que elas afetam a estrutura de uma sociedade anônima de capital fechado, por exemplo, que não estaria sujeito à CVM. E, na minha opinião, o principal ponto, né, que aí vai afetar indistintamente sociedades anônimas abertas e fechadas, é a questão de se retirar da lei uma obrigatoriedade que vinha desde lá de 1976, ou agora eu não lembro se ela é de 76 ou se ela foi incluída posteriormente. Me desculpem aí o gap. Mas é uma previsão que, quando eu aprovo as contas de um administrador, e aí a lei, isso vale para qualquer sociedade, uma vez por ano eu tenho que fazer uma reunião para aprovar as contas da administração relativas ao ano anterior. E aí havia uma presunção de que, ao aprovar as contas, eu estaria isentando o administrador de qualquer responsabilidade, seja ela principalmente civil, em relação à atividade da empresa. Ou melhor, a atividade do administrador em relação à empresa. Então, se eu quisesse responsabilizar esse administrador por qualquer mal feito, vamos dizer assim, que viesse a ser descoberto posteriormente, eu primeiro teria, e a lei da SA tinha essa previsão expressa, eu primeiro teria que entrar com uma ação anulatória da Assembleia que aprovou as contas, para só depois entrar com a ação de responsabilidade civil contra o administrador. Vamos pensar isso numa estrutura como o Brasil, onde um processo judicial, quando ele é rápido, demora de 2 a 3 anos. Né? E eu estou sendo otimista. Né? Tem processos que duram muito mais, dependendo até onde você consegue levar. Né? Uma das alterações propostas é que a aprovação das contas do administrador, ela não mais pressupõe a sua isenção de qualquer responsabilidade por atos praticados. Se a Assembleia quiser isentar o administrador de responsabilidade, vai ter que fazê-lo de forma expressa. Entendeu? Então, assim, estou aprovando as contas e isentando o administrador de qualquer responsabilidade, por exemplo. Né? Mas, em regra, ao fazer isso, o que eu quero dizer? E aí eu posso entrar com a ação de responsabilidade, independente da ação anulatória da AGO que aprovou as contas. Ou seja, eu vou economizar ali uns 3, 4 anos, no mínimo, numa ação judicial contra um administrador que eventualmente tenha causado prejuízos à sociedade. Né? A gente tem vários exemplos aí. Tem um exemplo que eu costumo dar sempre, eu só não vou citar o nome da empresa aqui por questões, enfim, né? Mas há uns anos atrás nós tivemos uma empresa que ela teve um problema, o balanço do ano anterior foi aprovado, tudo bonitinho,
AGO, com aprovação de conta, publicação, tudo nos conformes da lei. Só que, posteriormente, descobriu-se uma fraude nos balanços, sabe? Descobriu-se a fraude no balanço, foram processar os acionistas, entraram com uma ação de responsabilidade civil contra o administrador, o juiz virou, para você, como houve aprovação da conta, eu estou extinguindo o feito sem julgamento do mérito, pendente de vocês ajuizarem uma ação anulando a AGO que aprovou as contas do administrador. Né? Ou seja, o administrador ele foi responsabilizado na CVM, tomou multa na CVM, ficou inabilitado de exercer a atividade durante um tempo, agora eu não me lembro exatamente os detalhes, mas os acionistas não conseguiram a ação de responsabilidade civil contra o administrador, porque primeiro eu precisava de uma ação judicial para anular aquela AGO. Então, assim, eu resolvo um problema com relação a uma estrutura, que aí entra aquela questão que o Matheus falou, eu vou trazer mais agilidade, eu vou trazer mais segurança para o minoritário e, eventualmente, vou trazer mais clareza para o processo, eu acredito. Né? É bom falar que esse ponto que o Daniel citou, sim, eu vejo que é o ponto mais controverso desse projeto de lei, né? Eu assisti algumas palestras, vi alguns artigos que há entendimentos de que pular essa etapa da ação de anulação de contas, né, não vai ter uma análise minuciosa dos atos dos administradores, né, por meio de perícias contábeis, auditorias, e daí não teria aquele crivo do contraditório para ele poder se defender dessas contas. Mas o meu ponto de vista, assim, o meu entendimento é o ponto que o Daniel citou, traz mais segurança aos administradores ao identificar esse erro, até porque se entrar com essa ação de anulação de contas, o prazo decadencial para ajuizar essa ação de responsabilidade vai para o espaço, né? Não vai ter um tempo hábil. E também eu não vejo como solução aumentar esse prazo para ajuizar essa ação, prazo decadencial. Então, eu acho que dá para discutir tudo isso nessa ação de responsabilidade já. Globando isso, porque consequentemente vai ter uma perícia contábil nela, né? Certo. Isso tudo eu acredito que esteja relacionado aos aspectos da governança corporativa, né? De certa forma, sim, porque o principal objeto, vamos dizer assim, da governança corporativa é criar processos e procedimentos que gerem uma maior transparência e uma redução ali naquele gap informacional ou naquilo que o pessoal gosta de chamar de conflito de agência, né? Que é o que eu tenho de informação como acionista minoritário, o que o administrador tem como informação como gestor da empresa e o que está de poder de informação na mão do sócio controlador, por exemplo. Né? Esse gap informacional entre as partes é uma das causas do conflito de agência, né? E, na minha opinião, pelo menos, um dos principais papéis da governança corporativa é reduzir esse gap informacional, gerando não só uma maior segurança para as partes, mas também uma maior eficiência no processo de gestão e fiscalização da atividade empresarial. Então, sim, a partir do momento que eu crio facilidades, né, para responsabilizar os eventuais culpados, né, por eventuais atos praticados em desconformidade com a lei ou com o contrato social, que é o básico da responsabilidade civil do administrador, eu entendo que sim, entendo que eu estou gerando uma maior eficiência no processo de governança corporativa. Isso também fica mais transparente, eu acredito, né, Daniel e Matheus? A questão da transparência, da relação entre os sócios, da prestação das contas das empresas, né? Isso tem sido abordado sobre um novo projeto de lei, para alteração da lei? Vocês estão abordando isso? Eu já faço um outro gancho que vocês estão abordando já há um certo tempo na nossa conversa, que é em relação à proteção aos acionistas minoritários. Como que tudo isso é abordado nesse projeto de lei?
principalmente, aí vamos lá, e a gente tem que separar um pouco, né? Se a gente for enxergar pelo lado das empresas de capital aberto, né, essa proteção ao minoritário e essa maior transparência e maior segurança, até para atrair investidores estrangeiros ou atrair novos investidores para o mercado de ações, até mesmo dentro do Brasil, vem de uma maior capacidade da CVM em exercer o seu papel fiscalizador. Lembrando que o papel fiscalizador da CVM ele está limitado a questões administrativas vinculadas às suas próprias regras e à lei a 6.385, que é a lei de mercado de capitais, e questões da 6.404, tá? Então, por exemplo, algumas matérias tipo fraude fiscal, fraude ambiental, isso não entraria em tese no escopo de fiscalização da CVM, a não ser que isso em algum momento esbarre ali, por exemplo, em algum conflito do administrador ou algum abuso de poder do controlador. Essa questão pode ser analisada, mas a CVM não tem poder para fiscalizar, policiar ou punir por esses atos. Tá? Então, mas dentro do que é a estrutura do mercado de capitais, dentro do que é a estrutura de uma sociedade anônima e como ela interage no mercado de capitais entre os seus acionistas e a sociedade e companhia, esse maior papel ou essa maior eficiência fiscalizadora da CVM, inclusive na sua capacidade de punir com mais eficiência as pessoas que descumprem, né, as regras do mercado, eu entendo que sim, gera uma maior eficiência e uma maior proteção ao minoritário. E eu costumo dizer sempre, o Rafael, e sempre que eu falo sobre isso, eu digo isso para os meus alunos, o maior conceito a ser protegido aqui, né? A gente fica falando muito de proteção do minoritário, proteção do acionista, mas a gente tem que entender, e eu falo isso muito, é o seguinte: o maior bem jurídico aqui a ser protegido é o próprio funcionamento do mercado. Sem dúvida. Né? Eu, quando crio uma regra de maior eficiência de fiscalização e gestão, eu vou proteger o minoritário? Vou, com certeza que eu vou. Mas o meu maior resultado é a confiança no mercado como um todo. Né? É do cara virar e falar, não, eu vou investir porque eu sei que se tiver algum problema eu estou garantido, eu tenho uma proteção do Estado, querendo ou não. Né? Posso contar uma anedota? Você me conhece, né, Rafael? Você me conhece, né? Rafael me conhece. Não, porque, por exemplo, antes da 6.404, né, e ali na década de 70, meu pai costumava contar que teve uma época que estava na moda, virou moda ali, investir em ações. Né? E aí várias empresas começaram a vender ações no mercado e tudo mais. Inclusive, meu pai, ele ojeriza o mercado de ação por causa de um cano que ele tomou nessa época com um sobrinho dele. Né? O sobrinho dele foi meter a vender ações ali, na época a regulamentação era péssima, e teve muita gente que tomou cano comprando ações de empresas que não tinham nem um pingo de condição de estar no mercado. Né? Empresas assim, eu não queria usar a expressão, não, empresa que foi construída para poder arrancar dinheiro no mercado e depois desaparecer, porque não foram todos os casos. Existiam algumas empresas que realmente estavam no mercado, atuavam, agiam, mas não eram empresas que tinham robustez suficiente para virar uma SA aberta. Né? Então, e aí veio a 6.404 e veio toda essa estrutura da CVM o mercado brasileiro ele é muito novo, se você parar para pensar. Né? O mercado de ações brasileiro ele é um mercado que ele tem aí, apesar da idade, né, da Bolsa de Valores, apesar de 47 anos da lei, o mercado de ações brasileiro ele é um mercado que ele deslanchou efetivamente a partir da década de 90. Nós estamos falando aqui de 30 anos de mercado de ações. Né? Então, qualquer
melhoria no processo fiscalizatório que dê maior rigidez para o mercado, é sempre bem-vindo. Desculpa, mas eu não resisti a contar uma história, você me conhece, né? Causos do Daniel. Pérolas, Daniel, exatamente. Eu vou escrever um livro deles. Por favor, e convide a gente para o lançamento, né, Matheus? Com certeza. As mudanças podem impactar no mercado de capitais? Eu acho que nós não abordamos isso um pouco, mas gostaria de aprofundar. O que é um mercado de capital? Dá uma leve explicada para a gente, só para poder contextualizar quem estiver vendo e ouvindo a gente. E como que isso pode impactar? Isso pode atrair também mais investimentos ou criar mais incertezas? Pode trazer mais segurança para quem investe, né? O mercado de capitais ele é um pouco mais amplo, né, do que compra e venda de ações, tá, o Rafael? O que a gente chama ali de mercado de valores imobiliários, né, que o pessoal costuma chamar de mercado de capitais, que ele vem ali regulamentado na 6.385, ele vai falar de compra e venda de ações, mas ele também vai falar de debêntures, ele vai falar de mercado de CDI, cotas de fundos de investimento. Hoje em dia se fala muito em CRI, CRA, FDIC, FII, FIP, né? Todos esses fundos imobiliários, fundos de investimento, cédula de crédito rural, cédula de crédito incentivado, debênture de infraestrutura, tudo isso, né? Seja ele tratado na Bolsa de Valores ou na Bolsa de Mercados e Futuros, aí quando eu falo de mercado e futuro, eu estou falando de commodity, eu estou falando aqui lá na Bovespa hoje, porque se a gente tem a B3 e a BMF, né, que é a Bolsa de Mercadoria e Futuro. Eu estou falando de preço estou falando de preço de petróleo, eu estou falando de preço do boi gordo, eu estou falando do preço do ouro, eu estou falando de índice de dólar, né? E isso tudo está dentro de uma estrutura de valores mobiliários, né? De contratos futuros e opções, que tudo isso vem dentro da estrutura de regulamentação ou do escopo fiscalizatório da CVM, né? Então, igual eu falei antes, na hora que eu trago maior segurança para a estrutura fiscalizadora do Estado, né, nesse aspecto específico, eu trago uma maior confiabilidade no mercado. E, obviamente, eu tenho a possibilidade, com isso, de atrair maior número de investidores e maior volume de investidores. Aí, querendo ou não, eu acabo girando uma parte significativa da economia, né? Esse projeto ele propõe. Pois não, Matheus, pode falar. De certa forma, o mercado de capital ele confere a liquidez dos títulos, né? É igual o Daniel falou, ele não vai ter o risco de comprar nenhum título, você vai minorar o risco, não vai, vamos dizer melhor, né? De comprar algum título de uma empresa que não tem capacidade de estar nesse mercado, entendeu? Então, assim, ela vai conferir a liquidez dos títulos e para você entrar no mercado de capitais, você tem que seguir uma série de regras e normas, né, para poder estar lá. Não é simplesmente vou inscrever e pronto, acabou, né? Tem regras para você estar lá e se manter lá, entendeu? Então, isso consequentemente traz novos investidores e mais segurança para aqueles investidores que já estão, né, lá. Bacana. Bom, para a gente poder acompanhar o desenvolvimento, o desfecho dessa proposta de alteração da lei, qual que é o caminho que a gente pode dar de leitura, de conhecimento, para que as pessoas possam também, quem tiver interessado no assunto, poder acompanhar? Tem boas palestras no YouTube, né? Semana passada teve um evento no IBMEC, muito bom, inclusive com o atual presidente da CVM e um dos assessores do Ministério da Fazenda, que inclusive trabalharam no projeto de lei. Recomendo, muito bom. Eu vou deixar descrito aqui para a gente no nosso link pode também. Botar isso. Capitaneado pelo professor Henrique, que é uma pessoa muito bacana.
Se quiser acompanhar no site da Câmara, você consegue se cadastrar no push da Câmara, e aí você vai recebendo informações à medida que vai tramitando o projeto, né? O projeto ele está literalmente recém-nascido, ele deve ter menos de um mês que ele foi protocolado na Câmara, então a gente tem ali um longo e árduo processo legislativo, né? Eu realmente espero que esse projeto vingue, né? Que ele não vire um daqueles projetos arquivados, né? Ou que fiquem lá 20 anos tramitando, né? Matheus, ele não tem idade para lembrar disso, mas a atual 11.101, que é a lei de recuperação judicial e falência, ficou 11 anos em tramitação. O Código Civil, se não me falha a memória, ficou 20 anos em tramitação, o atual, né? Espero que isso não aconteça com esse projeto de lei, até porque ele é de interesse nosso, né? Nosso, que eu digo do Brasil como um todo, né? Para a gente se adequar ali, ficarmos mais adequados ainda às normas internacionais, principalmente da OCDE, e vamos torcer para não ser mutilado e alterado de forma desproporcional, né? Mas faz parte do processo democrático, vamos ver. Claro. Vocês gostariam de fazer algum adendo, dar alguma sugestão de leitura para os nossos ouvintes e telespectadores? Eu sempre trago uma sugestão de leitura, Rafael, dessa vez eu esqueci. Mas, para não falar que eu nunca tenho, tenho uma recomendação, sim. Só não sei onde é que ela foi parar. Que é tá aqui. Que é um livro que foi recentemente lançado, que é do professor Luiz Gustavo Miranda de Oliveira, e o livro se chama Governança Corporativa, Deveres dos Administradores e Integridade, Compliance, pela editora De Plácito, tá? É um excelente... Mostro a capa, claro. Tá conseguindo ver aí? Eu acho que ela tá virada. Tá dando para ver. Perfeito. Tá dando para ver, tá? Excelente livro, muito bom. É a tese de doutorado do professor Luiz. Muito bacana. Perfeito. Beleza. Faço convite também, quem quiser acessar o nosso blog, né, que é o moisesfreire.com.br/blog. O Daniel também escreveu um texto falando sobre as suas observações a respeito do projeto de lei. O vídeo também estará linkado aí com o link para o nosso blog, lá da Moisés Freire. Faz todo mundo um convite para acessar. Quero agradecer, Matheus, pela presença e pela disponibilidade desse bate-papo. Daniel também, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Que todo mundo tenha gostado. Nós é que agradecemos, Rafael. É sempre um prazer conversar contigo e é sempre um prazer poder divulgar e falar sobre direito societário e governança. Com certeza, essa troca de conhecimentos, né? Exatamente. Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado também quem está acompanhando a gente. Continue aí conectado conosco aí nas nossas redes da Moisés Freire. moisesfreire.com.br, nosso Instagram, nosso YouTube, nosso podcast estará linkado na descrição do vídeo. Um abraço e até a próxima. Um abraço, até mais, pessoal.